E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Gente, não repara que eu tô aqui na sala da minha casa, porque tá fazendo uns 150 graus aqui e meu estúdio tá quente pra caramba. Só que eu acho que eu devia fazer esse vídeo aqui, tá? Hoje eu queria conversar com vocês o seguinte. Se você quer jogar, você precisa de memória RAM, tá? E eu vou explicar pra vocês aqui hoje o porquê que isso é tão importante, tá? O porquê que é tão importante isso. Eu já expliquei isso aqui em vídeo, mas eu sempre falei meio curvado, meio por baixo assim. E hoje eu vou falar com vocês aqui do jeito certo, tá? Então já desce aí, dá o like, inscreve no canal e vamos conversar. Jovens, o que acontece? Tem muita gente que fala sobre gerenciamento de memória RAM, tá? Gerenciamento de RAM. Eu vou explicar para vocês o porquê que muitos smartphones por aí sempre têm ocupado metade da memória RAM, tá? Por exemplo, eu tenho aqui meu Poco F3, que eu tô gravando com ele, e meu Poco F3, ele sempre usa tipo, eu tenho aqui 6 GB de RAM, ele sempre usa 2.3, 2.6. Se eu não estiver usando nada, ele está usando 2.6 GB de RAM. Vamos lá. Jovens, quanto mais poderosa a GPU do seu smartphone, mais memória RAM ela vai alocar da sua memória RAM física para poder funcionar. A GPU, principalmente as Adreno, né, que elas são integradas do processador da Qualcomm, elas não têm memória VRAM. Então elas pegam um pouco da memória RAM do smartphone para transformar em memória VRAM. Ou seja, GPU de celular não tem memória VRAM. Criança. Tem mesmo não, ela pega da memória RAM para poder funcionar. Jovens, ela precisa também de armazenamento de cache, tá? Quando você vai jogar um jogo e tal, ela precisa. É como se fosse aí no seu PC, a sua GTX 1050 aí, tem 4 GB de VRAM. Já viu que quando você não tem nada instalado, não tem uma GPU dedicada no seu computador, ele nunca dá a memória RAM que você tem. Por exemplo, você tem 4 GB de RAM, ele coloca lá, tem 2 ponto alguma coisa disponíveis. É porque aquela pequena parte que não é disponível está dedicada à memória de vídeo, tá? Está dedicada à memória de vídeo. Bom, explicado isso aí, vamos lá. Quanto mais poderosa a GPU, mais memória RAM ela vai alocar. Tem que ver quanto de RAM que ela puxa. Para falar a verdade, eu nem pesquisei quanto de RAM, por exemplo, a Adreno 640 do meu dispositivo puxa. Eu não faço ideia, tá? E também o sistema em si consome memória RAM. Só que muitos sistemas, por exemplo, igual a One UI, a MIUI, e se eu não me engano a Oxygen OS faz isso também, ela não puxa só a memória RAM do sistema funcionar, mas ela puxa uma memória RAM extra. Como assim, Ciro? Vamos supor que o sistema precisa de 1 GB de RAM para funcionar. Ele sempre pega 1.3 GB para funcionar. Por que isso? Porque ela precisa de uma memória RAM de apoio. Sei lá, o cara é louco, abriu 38 aplicativos e deixou todo mundo rodando lá em segundo plano. O Android tem um sistema que ele fecha aplicativos em segundo plano, a depender da quantidade de memória RAM que você tem. Mas tem alguns sistemas aí, cara, que fazem a gracinha de burlar esse esquema do Android e deixar a memória RAM rodar em segundo plano. A Samsung faz isso. Tem um Galaxy A12 aqui, ele faz isso constantemente. Você pensa que não, o celular está travando na sua mão. Quando você vai ver, você está com 15 aplicativos abertos. Por quê? Porque você está tão acostumado com o sistema do Android fazer esse fechamento de aplicativos em segundo plano para o sistema não crashar, que você acostuma com aquilo. E quando você vai ver, o celular está lá travando, não funciona nenhum touchscreen, quando você vai ver, aplicativo aberto em segundo plano. E essa questão, cara, de manter aplicativos em segundo plano, isso é prejudicial não só para smartphones fracos, tá? Isso é prejudicial para smartphones potentes também. Porque de todo jeito você vai estar consumindo memória RAM. E a questão da memória RAM, ô Ciro, jovens, eu fico pensando o seguinte, tá? Eu penso o seguinte, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Você pegou seu Xiaomi, seu Poco F3, ou seu Poco X3 Pro, sei lá. Você olhou a memória RAM lá e ele está consumindo 2.4% de memória RAM. Aí o que acontece? Ele está consumindo isso de memória RAM, e aí você vai ver, né,
Aí você está lá desesperado. Meu Deus, meu smartphone está consumindo mais da metade da memória RAM. A pergunta que eu te faço é a seguinte, está travando? Seu celular está crashando? Não. Então vive a vida, meu jovem. A verdade é essa. E agora vem a questão do game, tá? Por que muita memória RAM é primordial para games? Principalmente para smartphones que têm sistemas de game turbo, por exemplo, tá? Eu estou dizendo game turbo aqui, mas tem game turbo, tem modo jogo, modo gamer. Todos os smartphones têm isso, tá? A maioria dos sistemas operacionais, a maioria dos sistemas de usuários, né? As interfaces de usuário, quer dizer, estão vindo com isso. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Você tem o game, que é um aplicativo, vai exigir memória RAM, correto? Você tem a placa de vídeo, né, a GPU, que mesmo que ela não use toda a memória VRAM que ela puxou no game, ela vai estar alocando aquela quantidade de memória RAM. Exemplo, vamos supor que a GPU pegou 600 MB de memória RAM, tá? Para usar de VRAM, ela pegou 600 MB. O seu Free Fire vai usar 300 MB da VRAM da GPU, que a GPU pegou. Você acha que ela vai devolver os outros 300 para o sistema? Mas não devolve mesmo. Ela fica com ele quietinho lá, porque a própria Android já fez isso, de dividir essa memória, e essa memória é do sistema. Lembra o vídeo que eu fiz da One UI lá, que eu falei assim, olha aqui para vocês verem, a Samsung explicou isso aqui muito bem. Ela deixou 330 megas que você não pode usar. É isso, é a memória para VRAM, tá? Então vamos lá. A GPU pegou 600 MB de memória RAM. O seu Free Fire, ele vai usar aí 800 MB de RAM do seu smartphone, tá? Então aí a gente já tem 600 mais 800. E o seu sistema operacional vai puxar memória RAM. Gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Existe a questão da seguinte: muitos aplicativos não podem, presta atenção nisso aqui que eu estou falando com vocês, eles não podem fechar, tá? Então o próprio Android mantém eles em segundo plano, independente do que estiver acontecendo. Exemplo, o pacote de conexão com a internet, que também é um aplicativo, tá? O Android ele é moldado em cima de APKs, em cima de aplicativos, tá? Então tudo que tem no Android é meio que um APK, só para você entender. Então, o módulo de conexão com a internet, o WebView do Android, Google, tá? Play Store, Launcher do sistema, muito importante a galera contar com a Launcher do sistema, tá? Contem com a Launcher do sistema, porque ela é o aplicativo que mais trabalha dentro do sistema Android. Por quê, Ciro? Ele gerencia abertura e fechamento de apps. Então, se você está com o app aberto, a Launcher está lá paradinha esperando você fechar o app para ela poder alocar ele no lugar dele de novo. Então, a Launcher, traduzindo para tradução literal, é o lançador, tá? Então, ele lança as informações para você. É mais ou menos isso. Então, tem vários aplicativos no Android que não podem e nunca serão fechados. Eles vão trabalhar em segundo plano. Junta que as interfaces de usuário, MIUI, One UI, Oxygen OS, Harmony OS, o que for, elas têm também os aplicativos que elas precisam para funcionar, que também vão estar trabalhando sempre em segundo plano e não poderão ser fechados. Então, quanto mais firula o sistema tem, mais memória RAM ele vai consumir. Isso é fato, tá? Quanto menos firula o sistema tem, menos memória RAM vai consumir. Por isso que existem os low RAM, por isso que a MIUI para os low RAM é tão capada. É por isso que a One UI para o low RAM é tão trancada, tá? Por quê? A memória RAM manda muito no seu smartphone, cara. Manda muito no seu computador. Então, jovens, 2022 está acabando. 2022 está acabando. 2023, não cogitem comprar smartphone com 4 GB de RAM. Não existe mais. Acabou, tá? 6 GB é o mínimo para você comprar. Ah, Ciro, mas tem a extensão de memória. Jovens, a memória swap, eu já expliquei aqui um vídeo sobre a memória swap, eu devo ter deixado no card aí. A memória swap, jovens, ela é para desafogar o sistema. Ela não vai mexer na sua VRAM,
ela não vai mexer no seu game, ela não vai mexer na sua interface, é só para manter o sistema Android sem trancar, tá? Então você tem que entender que no fritar dos ovos, quando você abre seu Free Firezinho aí, o aplicativo de segurança vai estar funcionando, porque ele vai ativar o Game Turbo. O aplicativo de conexão com a internet vai estar funcionando, porque o Free Fire é online. O Free Fire, mais a GPU do aparelho, que vai estar usando VRAM, mais a memória RAM, que o próprio sistema usa para poder funcionar. Deixa eu consertar aqui que eu chutei o tripé. Entendeu? A própria memória RAM que o sistema usa para poder funcionar. Então coloca isso na sua cabeça. Às vezes você fala assim: ah, meu celular antes da MIUI e tal, ele rodava o Free Fire. Você cogitou que você atualizou o sistema, o game atualizou, o Game Turbo atualizou, tá? A sua GPU atualizou, também temos que contar com isso também, mas o seu celular continua com o mesmo processador, a mesma memória interna e a mesma memória RAM. Já pensaram nisso? Então, se não pensou, comece a pensar, tá? Celulares a longo prazo agora, meu amigo, é 8 GB de RAM. Celular para você usar um ano e pouco, é 6 GB de RAM. E para você fazer um exercício muito melhor, vá lá. Todos os smartphones gamers que estão sendo lançados agora, estão vindo com 12 GB de RAM. Pensem nisso, mas estou dizendo celular gamer mesmo. Não é Poco X3 GT não, tá? Poco X3 GT é um celular gamer, intermediário. Eu estou falando é de ROG Phone, tá? É de Black Shark, é de Red Magic, eu estou falando é disso, tá? É smartphones gamers mesmo. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, se inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.